Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre dividendos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de colocar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, tá? O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nos últimos vídeos que nós falamos sobre dividendos, nós tivemos uma série de perguntas sobre algumas ações, de gente querendo saber se essas ações iam continuar pagando bons dividendos, perspectiva de dividendos para esse ano e para os próximos trimestres, tá? Nós juntamos, né? Então deu em torno disso, são 18 ações. Eu vou trazer alguns comentários aqui baseado nas recomendações, nas análises dos analistas da Capitalismo. Claro que como é muito ativo, né, pessoal, a gente vai trazer pontos positivos, negativos, uma questão bem pontual mesmo, até para o vídeo não ficar 2 horas aqui, não demorar 2 horas, mas a gente tem, inclusive, aqui no canal, vídeos individuais a respeito da maioria desses ativos, né? Então, vamos começar aqui com o setor bancário, né? Claro que nós vamos ver tipos de bancos diferentes, como, por exemplo, o BMG e o Banco do Brasil, né? Que tem estruturas diferentes. No caso do BMG, pessoal, a gente percebe que o BMG é um banco barato, se a gente olhar em termos de PL, de PVP, o ROI está pressionado, né? Os últimos resultados não foram tão bons assim e nós temos um yield bastante elevado. O BTG alterou a mudança de pagamento de dividendos, eles têm uma política de pagamento trimestral, que é positivo, né? E além disso, o banco vem diversificando suas receitas para não depender tanto do consignado, né? Como já dependeu. A gente gosta do BTG, gosta do modelo de negócio que eles vêm criando, mas eu já comentei algumas vezes que o nosso ponto, né, que a grande interrogação aqui é a questão dos passivos, por causa dos consignados, né? Então, por isso é um dos motivos que a gente prefere outras empresas que trabalham com consignados ao invés do BMG, mas tem sim uma possibilidade de continuar pagando bons dividendos, até porque a política de dividendos é bem interessante. O Banco do Brasil, com certeza, né, vai continuar pagando bons dividendos aí, a não ser que venha alguma coisa nova, que não é o cenário, né? Deve continuar pagando bons dividendos esse ano que vem. As provisões do Banco do Brasil e do Itaú, especialmente, caíram bastante, né? E à medida que o mercado vai se ajustando, a inadimplência vai caindo, que é o que tem acontecido nos dois bancos, lembrando que o Banco do Brasil é muito forte no agro também, os resultados continuam bastante sólidos, né? E mesmo com a alta recente, a gente entende sim que o Banco do Brasil é uma ação barata, né? Com um PL de 4 vezes, um PVP de 0,8, e finalmente, né, o banco alcançando o ROI, que para a gente é o especial aí pelos próximos 3 a 5 anos, que é o ROI de 20%, que também permite um bom pagamento de dividendos. Hoje o yield está na casa de 8%, que é um yield bem interessante. O Banco ABC, né, é um banco que trabalha mais com empresas, não com pessoa física, também está abaixo do valor patrimonial, um PL de 5 vezes, um yield de 6, um ROI de 15, e também está com os resultados pressionados, até porque o ABC também depende do mercado de capitais. Como o mercado de capitais está parado, vamos dizer assim, né, a gente não tem IPO, não tem muita fusão de empresa, não tem muitas vendas, né, aquela questão de aquisições, isso acaba deixando o ABC com uma receita menor e com ganhos menores também, mas é um banco muito bom e é um banco bem conservador, né? Quando a gente olha para quem, por exemplo, são estruturados, né, essas dívidas, enfim, a gente vai olhar que o rating são bem altos, aqui a maioria é AA, AAA, né? A maioria tem grau de investimento. Então é outro banco que deve tranquilamente manter bons pagamentos de dividendos aí acima até desse yield de 6%. O Itaú 3, né, também está com os resultados pressionados. Lembrando que Itaú 3 acaba pagando mais do que o 4, porque apesar de eles pagarem o mesmo valor de dividendos, aquela ação que tem um valor menor na bolsa acaba tendo um yield maior. O ROI está pressionado também. Hoje, tranquilamente, se as provisões fossem menores, a gente teria um ROI aí na casa de 22%, 21%. E o yield está baixo também, né? 5,38 deve aumentar à medida que o banco ir melhorando seus resultados. A gente não pode esquecer que desde o Covid, né, pessoal, quando estourou o Covid, os bancos fizeram um monte de provisões, né? Claro que Santander e Bradesco mais do que Itaú e Banco do Brasil, mas ainda tem esses efeitos aqui, né, principalmente aqui no Itaú, né? O Banco do Brasil já tem menos. Lembrando que no caso do Itaú, a gente acaba comprando mais qualidade também, né? Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre
motivos para não comprar Bradesco e eu destaquei a qualidade da gestão do Itaú, né? Tanto que quando eu falei esses problemas que tiveram no Bradesco de emprestar dinheiro e tá vendo que está emprestando dinheiro para quem não está pagando e continua emprestando dinheiro, eu comentei que dificilmente o Itaú cometeria esse mesmo erro, né? Então, o Itaú tem uma gestão diferenciada. Quando a gente pega, né, pessoal, as empresas aqui de energia, tá? Nós temos um ativo que é mais bem precificado, que é a Engie, mas talvez junto com a Alupar, Equatorial, sejam os três, né, que têm a melhor gestão na bolsa. É a antiga Tractibel, uma empresa de uma qualidade muito boa, né, vem diversificando nos últimos anos com transmissão, compraram a TAG, né, que é a transportadora de gás lá da Petrobras, tem vários projetos bem interessantes. Claro que é uma empresa mais bem precificada, né, mesmo o resultado ainda estando um pouco pressionado, a gente percebe que é uma ação mais cara, né, quando vai comparar com outras. Mas aí o caro ou barato depende dos olhos de quem vê, né? Como diz a propaganda do Bourbon, que é uma rede de supermercado muito famosa no Rio Grande do Sul, né, que economizar é comprar bem. Não, quem quer comprar um ótimo ativo não quer comprar uma empresa ruim. A Engie é uma bela opção e sim, deve continuar pagando um bom dividendo, pelo menos um yield de 7 a 9%, considerando o preço atual da ação. Tá? O yield hoje está na casa de 7,6%. Temos aqui a CPFL, né, pessoal, que também é uma empresa que vem se ajustando aí nos últimos anos, atua muito forte no mercado de São Paulo, ou seja, está bem posicionado. E o que acontece, pessoal? A CPFL também está com resultado um pouquinho pressionado, mas já está com ROI de 31%, o yield na casa de 7%, e é possível que a CPFL faça investimentos, né? Em alguns casos, algumas empresas baixam até o valor dos dividendos quando elas começam a investir. No caso da CPFL, como eles têm como controladores a State Grind, que é uma das maiores empresas do mundo, a chinesa, só para vocês terem uma ideia, essa empresa só perde número de funcionários para o Walmart no mundo inteiro. Mesmo que eles façam algum tipo de aquisição, a gente acredita que eles vão manter o bom nível aí de pagamento de dividendos, tá? A mesma coisa que a Neo Energia. A Neo Energia é um ativo muito barato, está abaixo do valor patrimonial, um PL de 4. A gente já comentou algumas vezes que no caso de Neo Energia, normalmente a gente não gosta dos preços que eles pagam pelos ativos, né? Teve essa questão recente também de querer pagar o controlador em função da marca, parecido com o que a Klabin fez, né? Isso acaba trazendo um mal-estar também, isso pode ter ajudado a ter batido nas ações, né? Porque as ações não se comportaram tão bem como outras, como Engie, como Taesa, por exemplo, né? Mas é um ativo muito barato, tá? Então, da mesma forma que a CPFL, que tem a questão da State Grind, aqui a Neo Energia tem um controlador bom, tem dinheiro também, mas o ativo está muito descontado, né? Então ele, mesmo que venha adquirir alguma coisa, enfim, venha diminuir um pouco o pagamento de dividendo, é um ativo que se compraria muito barato hoje, tanto em termos de PL quanto em termos de PVP. É uma boa empresa, tem bons ativos, então a gente entende que pode manter sim pelo menos um yield aí de 6 a 8%, considerando o preço atual, e se não fizer aquisições acima disso, inclusive. Temos aqui a Celesc, né, pessoal? Eu já comentei algumas vezes sobre ela. Existe a chance de privatização da Celesc. Acreditamos que esse movimento que o Ratinho Júnior fez no Paraná com a Copel, que é deixar no máximo o Estado com 10% das ações, fazer esse tipo de privatização vai ser mais fácil disso ser aceito em vários estados, né? E na nossa avaliação, é um ativo dos que tem mais chance de ser privatizados, é justamente a Celesc, que está em Santa Catarina, um estado que está muito bem, né? A empresa tem ativos para vender também. Para vocês terem uma ideia, a Celesc tem até participação na Casan, né? Que é a companhia de saneamento, tem outras participações, e a Energias do Brasil, que inclusive vai fechar capital, um dos grandes acionistas da Celesc. Então, eles já estão ali com essa posição, apostando, vamos dizer assim, que no futuro, né, possa haver uma privatização, tá? Claro que isso aqui não tem como cravar, né, pessoal? Mas dando certo a da Copel, tem a chance de outras empresas como a CEMIG e como a própria Celesc fazerem esse movimento, e também é um ativo barato, né? Ele tem múltiplos bem parecidos com a Neo Energia. A inadimplência está baixa, eles melhoraram em termos de gestão, apesar de ter problemas ainda na parte de atendimento, né? Então é uma empresa que está bastante depreciada, né? Temos aqui o segmento metal mecânico com a Metal Leve,
Muita gente perguntando sobre os dividendos de metal leve, ela está com yield de 10,4. O que acontece, pessoal? A gente gosta da metal leve, né? Lembrando que aqui, pessoal, não estou falando de recomendações, a gente gosta bastante da metal leve, só que ela pagou agora um dividendo muito gordo, que inclusive nos resultados referentes a 2019 e 2020. Né? Então tem coisa que eles estavam segurando desde a época do Covid, foi R$ 3,50 e poucos, que eles pagaram recentemente. Então esse dividendo aqui ele está um pouco inflado, né? E considerando que o preço das ações da Metal Leve subiu aí nos últimos meses, é muito difícil a Metal Leve manter esse patamar aqui de 10%. A gente pensa hoje, considerando o preço atual da ação, se eles pagarem de 5% a 6% já vai ser excepcional, ainda mais levando em conta o que a ação subiu. É uma ótima empresa, mas esse dividendo aqui tem essa questão não recorrente, né, que acabou inflando. E tem várias outras empresas que nem estão aqui, que venderam ativos, como o Brasil Agro, o BR Properties, né, que acabaram inflando aqui os pagamentos de dividendos. Temos a Unipar, né, pessoal, que tem uma possibilidade de manter pelo menos um dividendo de 10% a 12%, considerando o preço atual da ação. A ação caiu bastante. Se a gente olhar nos últimos trimestres, a parte de PVC, os resultados não foram tão bons assim. E tem a chance, né, pessoal, daí que a Unipar diminuiria o pagamento de dividendos se eles comprarem algum ativo. Né? Por exemplo, a Unipar está interessada em ativos da Braskem. Né? Então, se eles vierem a comprar alguma coisa, pode ser que a gente tenha um pagamento de dividendo menor. Mas também, né, seria, mesmo que não tivesse alguma coisa, não seria esses 18% aqui, que é o atual. Se ela pagar entre 8% a 9%, já vai ser um ótimo pagamento de dividendos, tá? Lembrando aqui a Metal Leve do metal mecânico e a Unipar aqui do setor de químicos, tá? Antes de continuar, pessoal, quero só relembrar a todos que nós temos, né, lá nos nossos resultados, todas as nossas estratégias de longo prazo, de médio prazo, curto prazo, incluindo uma carteira de dividendos, tá? Vocês podem olhar, hoje com certeza é a melhor carteira aí do país. Aqui a gente coloca o yield, né, em relação ao início da carteira, que esse ano já está em 13,65%. Além disso, a carteira está com quase 280 de ganho, contra 80 do Ibovespa e 109 do IDIV. Né? Então, o objetivo é bater mais o IDIV do que o Ibovespa, mas a gente está batendo de longe os dois. As informações vão estar aqui na descrição. Depois vocês podem acessar e vou deixar esse e-book ainda para quem não baixou aqui da melhor small cap da B3. Vindo aqui, dois ativos de saneamento, né? O setor de saneamento também melhorou em termos de resultados. As empresas são resilientes, mas nós tivemos no Paraná chuvas menores 2020, 2021. Isso não vai atrapalhar agora, né? Nem as empresas de saneamento, nem as de energia, porque está chovendo bem em todo o país. Né? E no caso ainda da Sanepar, nós tivemos reajustes abaixo do que era esperado. Com o Ratinho Júnior no governo não tem problemas maiores, né? Se tiver que fazer algum aumento de tarifa, mesmo que não seja o ideal, vai ter aumento de tarifa. E a mesma coisa o Zema lá em Minas. E a gente pode ter o efeito também, depois do IPO da Copel, no setor de saneamento, né? As empresas fazendo esse mesmo movimento, né? Que é vender as ações na bolsa, né, e o Estado ficar aí no máximo com 10% das ações. Tá? É bem provável que isso vai acabar acontecendo também nessas empresas, né, Sanepar e Copasa, e fora que a Sabesp tem a possibilidade de privatização. E se privatiza uma delas, pessoal, isso aqui vai pegar, as outras vão ir a reboque junto. Né? Dificilmente uma delas vai subir sozinha. Tá? E a Sanepar, especialmente, está muito barata. Né? A gente tem ela como a nossa preferida, inclusive nós não temos recomendação da Sanepar, mas se fosse hoje para ter alguma de saneamento, seria a Sanepar, um PL de 5 abaixo do patrimonial. Mesmo a Copasa aqui, que melhorou bastante os resultados, eles trabalharam muito bem a questão de custos e despesas nos últimos 2 trimestres, também próximo aqui o valor patrimonial. E aqui tranquilo, tá, pessoal? Isso aqui seria o mínimo de dividendos, né? De 7% para cima, pode pagar 2 dígitos de dividendos aqui a Sanepar. A mesma coisa a Copasa, também pode pagar acima de 2 dígitos, acima de 10%, considerando o valor atual das ações. Aqui tem 2 empresas do setor de seguros, né, que trabalham com o mesmo modelo do Bank Assurance, que é utilizar a base da Caixa e a base do Banco do Brasil para vender produtos. Eu já comentei algumas vezes que nós preferimos BB Seguridade. Aqui a gente olharia mais o PL, né, pessoal, porque
A questão do valor patrimonial dessas empresas aqui é secundário. Eu fiz até um vídeo falando só a respeito disso, porque elas são como se fosse uma continuação da Caixa e do Banco do Brasil. É um ativo que não precisa ter muito patrimônio líquido, não faz sentido. Então esse tipo de indicador ele fica até distorcido, né? A própria Caixa ali, às vezes coloca lá em relação à questão do retorno sobre o patrimônio, eles tiram dividendos, eles tiram outras questões, eles mesmos cortam a metade do patrimônio, tá? Então a gente não leva muito em consideração. Eu tô falando isso porque muita gente pergunta, né? Pô, mas tá caro, é 6 vezes o valor patrimonial. Porque não adianta, ficou o que eu falei, uma continuação do Banco do Brasil, né? Se não existisse Banco do Brasil, não existia BB Seguridade, a mesma coisa. Aqui é questão da Caixa Seguridade. Os preços subiram, especialmente da BB Seguridade, né? E os yields estão aqui em torno de 9% e 8%. Mas, considerando os preços que subiram e os resultados que vão melhorar agora, né? Com juro mais alto, com inflação mais acomodada, com a sinistralidade que caiu após o Covid, a gente acredita aqui também que elas podem pagar alguma coisa entre 8% a 10% mesmo com os preços mais elevados das ações, né? E são ativos que, como eles são leves, eles têm muito retorno, né? As margens são muito altas. Eu já comentei que BB Seguridade não tem 200 funcionários, então empresas que dão muito dinheiro, tá? Isso deve continuar. Tem a questão da possibilidade do juro cair, mas isso demora, né, pessoal? Pode ter uma antecipação na queda das ações, mas nos resultados não é imediato, né, a questão do juro cair, né, porque ele pode voltar a cair, mas vai ser aos pouquinhos, né? Mas também pode manter esses patamares de dividendos. As duas empresas aqui que a gente selecionou de siderurgia, metalurgia e mineração, tem a CSN Mineração também, pode manter um bom pagamento de dividendos, porque ela não tem muito para onde crescer. Eles têm o principal ativo mina Casa de Pedra, não tem perspectiva de comprar outra coisa, né, para manter esse bom pagamento de dividendos, mas pode acontecer, eu já comentei algumas vezes também, pelo próprio DNA da CSN, que é a controladora, caso eles queiram comprar uma empresa. Eu já falei aqui até da Samarco, né, que participou daquele desastre de Mariana, que era joint venture da Vale com a BHP, que a CSN fez uma oferta, tá? Então vai depender disso. A gente espera que a CSN não faça nenhum movimento de aquisição. A CSN Mineração vai continuar pagando dividendos muito gordos mesmo, até pelo que as ações caíram aí desde o seu IPO, tá? Deu uma recuperadinha, mas foi pouca coisa. Então pode tranquilamente pagar dividendos aí de 10% a 12% considerando o preço atual, sem aquisições, tá? Se tiverem aquisições, daí o dividendo pode diminuir bastante. E no caso da CBA, né, pessoal, eu já comentei algumas vezes que alumínio não é a nossa commodity favorita, mas esse preço aqui é uma coisa quase pornográfica, né? Como diz o outro aqui, tanto de PL quanto de PVP, pela qualidade da empresa, né? Não é um ativo que nós temos recomendação, mas para quem gosta, pessoal, também pode pagar entre 8% a 9% aí de yield, considerando o preço atual da ação, que está muito barato, e o resultado também está muito pressionado em função de questão de custos, energia, o que deve melhorar aí nos próximos trimestres. E as duas aqui de telecomunicações, né, pessoal, as maiores aí da Bolsa, TIM e Telefônica, né, que tem os ativos da Oi para integrar, né, são ativos que demandam muito capital, mas tem uma receita muito estável, né? São empresas que têm boas margens, o ROI ali também está bastante baixo, né? Elas podem pelo menos ter um ROI de 12%, 15%, né? Tanto no caso de TIM quanto no caso aqui de Telefônica, e tranquilamente podem manter um yield de 8% a 10% também, tá? São duas ótimas pagadoras de dividendos. O que a gente entende, muita gente nos pergunta qual é a melhor. Se a gente for olhar em termos de aquisições, nos últimos anos a TIM foi é mais interessante do que a Telefônica, mas no crescimento orgânico a Telefônica tem sido mais eficiente do que a TIM, né? Então a gente entende que Telefônica, para os próximos anos, como não vai ter grandes aquisições no setor, a última grande foi essa aí dos ativos da Oi, a Telefônica está bem mais posicionada aí para crescer organicamente, e a própria Telefônica tem muita coisa para melhorar em termos de governança. A gente sabe que os espanhóis lá são complicados, né? Mas já colocaram só ações ordinárias, a gente espera também outras melhorias em termos de governança aqui na Telefônica, tá certo, pessoal? Não esqueçam, né, de baixar o e-book lá, para quem quiser conhecer as nossas assinaturas e resultados, está tudo no nosso site. E qualquer dúvida, o e-mail contato@capitalismo.com.br, quem preferir
pode nos chamar no WhatsApp, é só deixar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!